Quero que você encontre aí o livro, a carta de Paulo aos Efésios. Ache aí o capítulo 2. Enquanto você encontra, eu vou fazer uma pergunta, não precisa responder, mas é para meditar. O que é que torna a vida mais fácil? O que é que torna a vida mais fácil? É o dinheiro? Não é. São os amigos? Não. Porque em cada circunstância da vida, pode ser algo. O que torna a vida mais fácil é compreender as coisas mais importantes. Você já ouviu falar em crise existencial? Claro que já. O que é crise existencial? É um momento no qual o ser humano questiona os próprios fundamentos da sua vida. E ele pensa assim: a minha vida possui um sentido, um propósito, um valor? Quando eu compreendo as coisas importantes ou as mais importantes, a vida fica muito mais fácil. Eu não quero dizer que você não deve compreender as coisas mais simples, mas normalmente elas não ocupam assim uma parte muito grande da nossa existência. As coisas mais importantes, elas precisam ser compreendidas. Filhos do reino ou herdeiros do reino, quando você compreender isso, porque isso está entre as coisas mais importantes, a vida vai ficar muito mais fácil. Efésios capítulo 2, eu vou ler um verso apenas, é o verso de número 19. Verso 19. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Algumas expressões são muito fortes aqui: estrangeiros, peregrinos, expressão da família de Deus, concidadãos dos santos. Ser estrangeiro e ser peregrino é horrível, não é gostoso. No seu país, onde você é o cidadão do país, fala a sua língua, você conhece o dinheiro, mas num país estranho, onde você não conhece a língua, não conhece o dinheiro, não conhece os costumes, não conhece as leis, não conhece as pessoas, você é um estrangeiro, um peregrino. Mas Paulo está dizendo assim com todas as letras e com muita clareza: vós não sois mais estrangeiros nem peregrinos, sois da família de Deus. Isto quer dizer o seguinte: filhos do reino, e mais, concidadãos dos santos. Pensa em seres santos que nunca pecaram. Imagine, a Bíblia está dizendo que nós somos concidadãos desses seres santos, pelo fato de nós sermos cidadãos do reino, filhos do reino, sermos da família de Deus. Quais são as coisas mais importantes que nós precisamos compreender? A primeira delas, nós precisamos compreender a Bíblia. Porque se você não compreender a Bíblia, você não vai compreender a vida, que é outra coisa muito importante. Como é que nós podemos compreender a Bíblia? Nós temos que estudá-la sob oração e sob a influência do Espírito de Deus. E a Bíblia, olhem para mim aqui, pode parecer o livro mais complexo do mundo, mas não é. Eu vou afirmar a você o seguinte: a Bíblia é o livro mais simples do mundo.
Quer ver? Os 3 primeiros capítulos contam como Deus criou, contam como o homem transgrediu e tudo o que aconteceu. Os 3 últimos capítulos contam que Deus vai destruir o inimigo, que é Satanás. 3 últimos capítulos, eles falam da recriação do novo céu e da nova terra, e eles falam do nosso direito à árvore da vida. A introdução ensina que Deus criou, o homem pecou, criou uma confusão. A conclusão diz que Deus vai regenerar todas as coisas. O miolo do livro, desde o Gênesis 4 até o Apocalipse 19, todo o miolo existe para explicar como era e como ficou e como será. É simples. É simples. Há coisas que no miolo você nunca vai entender, mas se você entender a introdução e a conclusão, é o livro mais simples do mundo. É a Bíblia, com seus 1189 capítulos. Segunda coisa muito importante da vida, a nossa vida. Querem ver? Não tem nada nesse mundo aqui que é mais importante do que a nossa vida. Famílias gastam rios de dinheiro para evitar que alguém da família morra. Não sei quantos de vocês pagam um plano de saúde. E é melhor ter um plano de saúde num país como o nosso. E mesmo assim não é bolinho, é difícil. Mas quando alguém está para morrer, todo mundo corre como maluco, por quê? A vida é preciosa demais. Claro que no nosso mundo, algumas vidas são mais importantes do que as outras. Quando morre alguém que faz parte de certos grupos, faz-se um barulho incrível. Mas às vezes morre alguém que não faz parte de certos grupos, ninguém fala nada. Que vida é mais importante? Depende do ponto de vista de quem olha. Porque do ponto de vista de Deus, todas as vidas são importantes, porque a Bíblia diz que Deus não quer que ninguém pereça. Ninguém. A sua vida é a coisa mais importante desse mundo aqui. Não tem nada mais importante que a sua vida. Nada. E você gasta tudo que tem pela vida. Sua vida. Mas o que é sua vida? Olha, você foi criado perfeito por Deus. Mas mesmo sendo criado perfeito por Deus, você teve problemas, porque o pecado destruiu a identidade. Quando Deus falou assim, vamos fazer o homem à nossa imagem. Quando Adão e Eva saíram das mãos do Criador, eles eram a essência da imagem de Deus. O pecado deslustrou isso, mas o Senhor Jesus veio aqui e Ele falou assim, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E Deus amou o mundo, que deu o seu Filho, para que todo o que nele crê não pereça. A vida é muito preciosa. Nem todos querem ser filhos de Deus. Que pena. João capítulo 1, versos 11 e 12. Veio para o que era seu, seus não receberam. Que dó. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito, o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Aqueles que recebem a Jesus, certo, Cleito? Sil, recebeu Jesus, é filho de Deus. E foi o Senhor Jesus quem disse isso. A todos que o receberam, deu-lhes o poder. Ele mandou que se escrevesse isso para você e para mim. E pelo fato de nós termos, Alfredo, aceitado o Senhor Jesus, e pelo fato de nós termos nos tornado filhos de Deus, Paulo diz assim, então já não sois mais peregrinos nem estrangeiros, agora vocês pertencem à família de Deus, agora vocês são concidadãos dos santos, e quando Deus reunir a família da terra com a família do céu, você e eu vamos juntos, porque nós somos concidadãos dos santos, somos da família de Deus. E o que o povo de Deus diz? Amém. Louvado seja o Senhor.
É preciso conhecer a Bíblia, que é uma coisa muito importante. É preciso conhecer a nossa vida, porque é uma coisa muito importante. Mas é preciso conhecer o plano de salvação, que é uma outra coisa muito importante. E o que é a salvação? A salvação é um dom da graça de Deus. É presente. Não dá para explicar muito bem isso, porque nós estamos acostumados a pagar as coisas, já perceberam? É o tal do toma lá, dá cá. Por exemplo, se alguém me convida para uma festa de casamento, eu me sinto moralmente, socialmente obrigado a convidá-lo também para uma festa de casamento. Se alguém me dá um presente, eu me sinto socialmente obrigado a também dar um presente. Já perceberam? A salvação não é assim. Porque a salvação é um presente de Deus, é um dom da graça de Deus. E Paulo em Efésios 2:8 ele diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras, não precisa trocar nada, não precisa devolver o presente, é de graça. E na nossa cabecinha, miúda, do tamanho de uma cabeça de alfinete, e eu estou falando isso espiritualmente, não estou falando intelectualmente, porque alguns têm uma cabeça enorme intelectualmente, mas nem sempre o tamanho é comparado com o espiritualmente. Nós achamos que temos que pagar alguma coisa, temos que fazer alguma coisa em troca. Ninguém pode fazer nada em troca, porque o nosso melhor, a Bíblia diz que é um trapo imundo. É um dom da graça de Deus, e eu preciso saber isso. Salvação. E quarta coisa igualmente importante, os nossos filhos. Olha, a Bíblia é de tremenda importância. A nossa vida é uma enorme importância. O plano da salvação igualmente é enorme. Por quê? Porque eu posso conhecer a Bíblia e eu posso conhecer a vida, mas se eu não aceitar o plano de salvação, a minha vida acaba aqui. Mas se eu conheço o plano de salvação, a minha vida não acaba, porque o Senhor Jesus me prometeu vida eterna, louvado seja o Senhor. Mas e os nossos filhos? O salmista diz no Salmo 27 que os filhos não são nossos. Dá uma tristeza quando se lê esse trecho aqui, mas não é para dar tristeza, pelo contrário, é para dar muita alegria. Porque a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Vejam que coisa esplendorosa Deus permitiu que acontecesse na nossa vida, na vida da grande maioria aqui presente, da grande maioria que nos acompanha. Deus nos permitiu que tivéssemos filhos que, além de serem nossos, entre aspas, eles são herança do Senhor. Isso é uma coisa duplamente abençoada. Os filhos são herança do Senhor. Sendo que os filhos são herança do Senhor, como nós deveríamos tratar esses filhos que são nossos, mas que são herança do Senhor? Em Deuteronômio, a Bíblia diz que os pais, eu vou falar uma frase aqui que eu não quero que você se ofenda, tá bom? Mas eu não posso deixar de falar essa frase. Por vezes nós, os pais, nós nos arrebentamos para dar aos nossos filhos aquilo que os nossos pais não puderam nos dar. Já perceberam? E de vez em quando, ao nos arrebentarmos para dar aos nossos filhos aquilo que os nossos pais não puderam nos dar, nós esquecemos de dar a eles aquilo que de melhor os nossos pais nos deram, que foi educação, que foi caráter, que foi moral, que foi religião, que foi cristianismo. Eu escutei um bochicho, porque acho que eu falei uma coisa muito séria, mas real, verdadeira. Olha, tente dar para o seu filho o que o seu pai não pôde dar para você. Mas não esqueça de dar para ele o que o seu pai lhe deu. Educação, cristianismo, moral, bons costumes, caráter. O meu pai, comentei isso ontem com a Mari.
Meu pai foi um homem de muita sabedoria, mas muito pobre de bens desse mundo aqui. Sempre foi um trabalhador. Trabalhou a vida inteira, até a morte. Mas ele nunca pôde pagar um mês de faculdade para nenhum dos filhos. A grande maioria estudou. Estava me lembrando de quando eu fiz o ensino médio, e eu fiz num colégio pago, mas eu já trabalhava. Meu pai nunca deu um centavo para nenhum filho ajudar a comprar um carro. Se eu pude dar faculdade para os meus filhos, e outras coisas mais, eu não posso me esquecer do que meu pai me deu, que eu também tenho obrigação de dar a meus filhos o que meu pai me deu. Caráter, educação, moral, cristianismo e outras coisas mais. Verdade, segurança. Dê ao seu filho tudo aquilo que o seu pai não pôde dar para você, tá bom? Mas não esqueça de dar o de bom que ele deu para você também. E a Bíblia diz assim em Deuteronômio: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás aos teus filhos, andando pelo caminho, assentando-te, deitando-te, levantando-te. Atarás no dedo para te lembrares. As coisas de Deus, irmãos. Nós não estamos ensinando os nossos filhos as coisas de Deus. Tem gente que acha que está fazendo uma grande coisa em criticar a lição da escola sabatina, porque tem que pagar. Mas esse mesmo tipo de gente consegue pagar um monte de outras coisas, um monte de bobagens, mas para comprar as coisas que são da salvação, não pode. Estou com vontade de dizer que nós somos um bando de gente de barriga cheia, mas não vou dizer, já disse. Eduque os seus filhos para a eternidade, porque eles são a herança do Senhor. Dê tudo o que for necessário para ele se dar bem nessa vida aqui, mas se você não der todo o necessário para ele se dar bem na vida futura, não adiantou nada. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Não adianta nada. O Senhor Jesus, em sua oração sacerdotal, ele falou assim: vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo. Ô gente, nós temos que colocar dentro da cabeça dos nossos filhos, da nossa família, que nós estamos nesse mundo aqui, mas nós não somos desse mundo aqui. Agora, olhem para cá. Esse mundo aqui tem uma capacidade impressionante de nos impressionar. Capacidade impressionante de nos impressionar. Ficou bem redundante, para entender mesmo. As coisas do mundo têm muito mais valor, porque elas são veneradas. Mas uma família cristã que está pensando em preparar os filhos para a eternidade, tem que venerar as coisas de Deus. Nós temos que buscar as coisas de Deus. Eduque seus filhos para o lar eterno, por favor. Quase toda vez que a gente dedica uma criança aqui, eu falo para os pais assim: ó, está recebendo aqui primeiro certificado religioso do seu filho e da sua filha. Traga o seu bebê nas classes da escola sabatina infantil, para ele aprender as historinhas da Bíblia. Faça isso. E ainda eu digo, quando tiver 8 anos, 9 ou 10, traga aqui para a gente batizar, para escrever o nome no livro da vida. Família, seus filhos são as coisas mais importantes que vocês têm aqui nesse mundo. Não tem nada mais importante do que isso, nada. Eduquem os filhos para Deus, eduquem as crianças para Deus. Eu não sou exemplo para ninguém, nunca pedi para me seguirem, só digo que eu estou indo para a eternidade, para ficarem perto de mim, porque eu acredito que um pastor adventista que não pensa que está indo para a eternidade deveria fazer uma outra coisa.
Mas eu não quero ser o exemplo para você, não. Mas Deus nos deu a graça, a Mari e a mim, de educar os nossos filhos para a igreja de Deus. Para Deus. Um dia desses pode ser que nós faltemos. Mas se faltarmos, nós vamos embora com a convicção de que vamos encontrar nossa família no lar eterno. Eu quero que você tenha essa convicção. Um dia desses nós vamos embora se Jesus não voltar. Se Ele não voltar logo, mas eu acho que Ele vem logo, amém? E onde está a nossa convicção de que nós educamos a nossa família para a eternidade? Por isso nós usamos bastante tempo nessa igreja aqui, para cuidar das nossas crianças, dos nossos meninos e meninas, dos nossos juvenis, dos nossos jovens. Essa igreja aqui tem um clube de aventureiros, enorme clube de aventureiros. Essa igreja aqui tem um clube de desbravadores, enorme clube de desbravadores. E todo ano nós fazemos um esforço tremendo para esses meninos e meninas ficarem firmes na igreja. São os filhos que são a herança do Senhor. Eles são os seus filhos, mas eles são a herança do Senhor. Vocês são filhos, mas são herança do Senhor. Deus abençoe vocês. Vocês são filhos, todos vocês, mas são herança do Senhor. Nesse momento quero ter o prazer de dizer para Deus que nós temos mais uma candidata para o reino. Mais uma filha do reino. Vou pedir que o Neu e a Paula venham aqui. Tragam a Laura. Tragam o neto. Os familiares, venham todos aqui à frente. Vem aqui, Marinha. Doutor Paulo. O outro doutor Paulo. O outro doutor Paulo. Só tem 3 doutor Paulo na minha família, ó. Venham aqui todos. E você que está com seu filho aí, se prepare, porque eu quero também fazer uma oração por você e seu filho, porque ele é a herança do Senhor. Sua filha, herança do Senhor. As coisas mais importantes da vida: a Bíblia, a nossa vida, a nossa salvação, os nossos filhos. Vocês não vêm, não? Enquanto isso, eu quero que você segure sua filha, viu? Seu filho. Lembre-se que eles são a herança do Senhor. O pastor Henrique já está aqui. Pedir para o pastor Douglas também vir aqui, por favor, que é um dos nossos primeiros anciãos. A Laurinha nasceu no dia 18 de outubro. Né, Neto? Vem cá no colo do vô um pouquinho, para o vô falar uma coisa aqui para o povo. Está querendo pular ali, né? Laurinha nasceu no dia 18 de outubro. Ela tem aí 4 meses. E nós vamos fazer a dedicação dela hoje de um jeito especial. Filho, vá para o piano com a sua filhinha. Essa canção tem uma teologia incrível. E ela tem tudo a ver com o que eu disse sobre os nossos filhos serem herança do Senhor. E como parte desse sermão, quero que você escute bem cada palavra dessa música. Porque é o que realmente Deus pensa do seu filho, é o que Deus pensa da sua filha.
Eu te amo, minha princesa, joia que Deus me deu. A Ele elevo uma prece que te guarde, te proteja. Amém. Você nasceu e se tornou a mais bela florzinha do lar. Peço a Deus que te dê alegria e uma vida repleta de paz. Que seus sonhos sejam realidade e um dia encontre um amor. Tenha Deus como Pai, como guia, o Espírito e Cristo, o seu Salvador. Eu te amo, minha princesa, joia que Deus me deu. A Ele elevo uma prece que te guarde e te proteja. Amém. Se os dias não forem tão claros, se uma lágrima às vezes cair, aqui estarei pronto a te confortar. E se um dia eu vier a faltar, Deus seus anjos irá enviar. Seguro estarás, nele tu podes confiar. Eu te amo, minha princesa, joia que Deus me deu. A Ele elevo uma prece que te guarde, te proteja. Que te salve para sempre. Amém. Amém. Oi. Vou deixar a avó segurar um pouquinho. Queria que você que está com a sua criança aí, mesmo onde estiver, que você se levantasse com a sua criança no colo. Se você estiver com um filho grande aí, se levante. Abrace seu filho, abrace sua filha.
bem dela, viu? Pedrinho está aí, né? Irmãos, um dia desses Jesus vai aparecer. E Ele vai reunir a família. Pode ser que o seu filho não esteja aqui agora, sua filha não esteja aqui agora. Talvez até esteja num lugar que esteja entristecendo o seu coração. Mas se você orar, Deus tem um plano, Deus tem poder. Quando Jesus voltar, eu quero dizer para Ele, eu estou aqui com os meus filhos. E vou dizer também, se for do agrado do Pai, com os meus netos também. E eu espero poder dizer isso ao Senhor Jesus muito em breve. Vamos orar nesse momento de dedicação da pequena grande Laura. Pedir a todos que inclinem a cabeça, nós aqui também vamos inclinar. Senhor Deus, obrigado pela vida da Laura. Ela veio alegrar, abençoar o lar do Neu e da Paula e do Neto, mas ela veio abençoar também o meu lar e da Mari, do Dr. Paulo, da Dona Rose, da nossa família toda. Assim como ela, muitos pais agora estão com seus filhos, com as suas filhas. Senhor, obrigado porque os filhos são a herança do Senhor. E nós entendemos que é de suma importância que os eduquemos para esta vida e para a vida futura. Para Laurinha, eu peço a sabedoria divina, a saúde que vem de Deus e a graça para os pais para educarem essa menina no caminho do Senhor. E que esta graça se estenda a todos os pais aqui presentes ou aqui representados. Que no dia da volta de Jesus possamos estar prontos com as nossas crianças, com os nossos filhos e as nossas filhas. Nós dedicamos a Laura ao Senhor neste momento. Agradecidos, fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar. Tem a escola sabatina daqui a pouquinho. Tem também o culto jovem. E tem também o segundo culto. No culto jovem e no segundo culto estará pregando o pastor Alexandre, que é o líder de jovens da nossa associação. E excepcionalmente hoje eu não estarei à porta, porque eu tenho que sair correndo daqui para ir para a reunião dos líderes da escola sabatina que já estão me aguardando lá. Em paz eu vou. Deus abençoe a todos.